esse é o trabalho desses dois, e há uma série de outros. Eu trouxe dois aqui para me falar, quer dizer, olha, eu não estou falando qualquer coisa, são dois. O Hermann Cohen é considerado, talvez, o principal filósofo do judaísmo no início do século XX. Né? E o Jean-Claude Miller, que agora é considerado um polemista francês, mas até antes de escrever o seu livro sobre Spinoza, era considerado um filósofo da filosofia judaica, vamos dizer assim, já com um conhecimento bastante importante da filosofia judaica. E qual é o mal-estar? O mal-estar é que esses autores, eles expulsam, ou tentam expulsar Spinoza dos debates da tradição judaica e da tradição medieval judaica por dois caminhos. Um deles é colocar o Spinoza vamos dizer, no lugar dos ateus, como se Spinoza fosse um ateu. E aí a gente tem que citar um autor norte-americano que você conhece, deve conhecer pessoalmente, que é o Melamed. Eu não conheço pessoalmente, mas... Então, o Melamed é um autor, talvez o mais badalado dos estudiosos da filosofia judaica nos Estados Unidos, e talvez mundial atualmente, né? E ele, recentemente, o ano passado, publicou um texto em que trabalha o tema do ateísmo spinozano, mas não pelo viés do bem, ou seja, filósofo do século XVIII, que vai ser, vamos dizer assim, o grande responsável por atribuir o termo ateu ao Spinoza e ateísmo à filosofia do Spinoza. E o Melamed entra nessa discussão, só que ele entra pelo viés do judaísmo. É um trabalho muito sofisticado dele, né, para mostrar que não se trata de um traidor do judaísmo, como fala o Milner, um traidor que vai negar as tradições do judaísmo, e por isso que é importante o trabalho do Leone, porque ele vai buscar as tradições do judaísmo via os estudiosos da Cabala, os estudiosos do Talmud, né, os místicos judeus, e a partir deles produzir uma discussão no interior do aristotelismo da filosofia da Idade Média. Né? Ou seja, ele cria esse mal-estar no interior dos estudiosos de Spinoza que tentam descolar, né, o Spinoza tanto da Idade Média quanto dessa tradição do judaísmo. Ora, então, o texto do Leone, ele trabalha sobre, vamos dizer assim, brasa quente, se a gente puder dizer. Sabe? Não é qualquer coisa que ele fez. Ele fez um trabalho primoroso do ponto de vista do rigor, audacioso do ponto de vista da tese, porque tem uma tese que, de fato, e isso é algo que a nossa geração, por exemplo, ela não era exigida. Né? Nós tínhamos outros objetivos quando fizemos doutorado. E o Leone produziu uma tese, de fato, né? No interior de comentários, de uma discussão complexa. Né? Ora, e a terceira coisa que eu quero dizer, que está relacionada aos estudos judaicos contemporâneos sobre o Spinoza, ou seja, o Leone não vai expulsar o Spinoza da sala dos estudos judaicos, nem da tradição judaica. Ele vai mostrar que há uma espécie de linha, né, uma linhagem que passa pela Idade Média, uma linhagem que chega até o pensamento de Spinoza no interior do judaísmo. Isso é de uma beleza, vamos dizer assim, impressionante, e desafia inclusive os estudiosos de Spinoza, que expulsam Spinoza do debate acerca dessa tradição, da tradição
que não é propriamente filosófica, mas que está no interior do judaísmo, está no interior da teologia judaica, ou da mística judaica, dos estudiosos da tradição judaica. Né? Então é um trabalho que desafia de muitas perspectivas, né? Sem cair na vulgaridade. O que é a vulgaridade? A vulgaridade seria dizer que o adversário é um adversário que erra porque Não sabe o pensar. o infinito e a imanência não cabem na filosofia do judaísmo. Ou que o aristotelismo do Maimônides resolveu as questões suficientes. Ele não menospreza o adversário. Ele traz o adversário à discussão para vencê-lo no campo de debate do adversário. Isso é, para mim, de uma riqueza e um trabalho de uma honestidade intelectual muito grande. Né? E acho que o motivo por que eu estou aqui é que a gente tem debatido sobre a filosofia judaica e o Leone tem me orientado em algumas coisas daquilo que eu estudo sobre o TTP. Né? E ontem eu pensei o seguinte: por que era possível o Leone fazer um trabalho nessa magnitude, com essa tranquilidade? Aí tem a ver com a Marilena. sem os dois nervuras, e principalmente esse nervura aqui, sem esse nervura aqui, que mostra a radicalidade da filosofia de Spinoza em relação à imanência, o que é isso e aonde isso chega. A gente ainda tem que explorar isso, porque a Marilena fez um trabalho de 700, 800 páginas aqui, mas digamos assim, aquele núcleo condensado que precisa ser... não que tudo não esteja explicado, mas é que tem tanta coisa a ser explicada. Precisa, eu gostaria de ter uns 10 orientandos só sobre Spinoza, porque tem tudo para falar, tudo. Pois é, isso aqui é o núcleo do núcleo dessa radicalidade da imanência. E ao invés de desprezar o interlocutor, o Leone acolhe o interlocutor e explora o interlocutor naquilo que ele entende melhor. Agora, em benefício do trabalho que ele estava fazendo, que era reintroduzir o Spinoza nessa tradição do judaísmo, para mostrar que ele já não é mais, talvez, aí a Marilena, né? Que ele não é mais um pensador do judaísmo, mas é um filósofo que ultrapassa o judaísmo. Ou seja, isso é a questão que fica para além do livro do Leone. Ou seja, qual é o estatuto do Spinoza após ele mostrar o infinito e a imanência e Deus no interior da filosofia, da possibilidade disso na filosofia judaica. Então, eu acho assim, que o livro da Marilena foi um livro que te deu um lugar tranquilo para você trabalhar, um lugar, eu digo, intelectual. A paz de espírito que você precisava para não, digamos assim, para dizer, não, por esse caminho eu consigo fazer essa ligação, eu consigo mostrar a importância do Crescas, o lugar do Crescas como crítico do Aristóteles, que é o que o Spinoza faz também, mas conservando essa tradição do judaísmo, conservando essa linhagem e mostrando quais seriam os pontos de, talvez, ruptura. Eu não sei se esse é o termo. Ruptura. Né? Que o Spinoza opera para pensar uma filosofia mais radical, que aí é o que a Marilena, digamos assim, a Marilena é a continuação do Spinoza, naquilo que o Spinoza tem de mais radical, que é a grande beleza, né? A grande beleza. A filosofia da imanência radical do infinito possível, né, Marilena? Então, Leone, eu queria só introduzir
Agora, passo para a professora Marilena e agradecendo também a Marilena, porque o livro dela, eu me lembro, anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, quando a Marilena fazia os capítulos do livro e a gente ficava às terças à tarde, né, discutindo e debatendo e tirando dúvidas e embevecidos, né, com o livro que veio ser publicado anos depois. E o Leone lá, né, ouvindo, falando, olha, tem um tal de Crescas. Tem um Crescas aí, Marilena, que tem um Crescas. E a Marilena, sim, claro, tem. Mas ela já conhecia Crescas. Sim. Eu acho que ela me deu o livro do Wolfson. Não, e a Marilena falou uma vez uma coisa assim, ela falou, olha, isso é o trabalho de vocês. O meu trabalho eu vou deixar aqui. E o trabalho é esse. E os outros que virão, né? Mas, porque esse é o trabalho de vocês. E é o trabalho que o Leone conseguiu fazer. Então é muito emocionante assistir isso tempo passado. Isso são mais de 10 anos já, né? Sei lá, uns 15 anos. É um livro de 2016. Pois é, isso tem 15 anos para mais até, né? Que a gente estava ali e o Leone ouvindo, tem um tal de Crescas, tem um tal de Crescas. Então, assim, parabéns, meu caro. Muito obrigado, Marilena, mais uma vez. Obrigada eu. E assim, leiam, vocês vão se embevecer com a beleza desse texto. Parabéns, meu caro. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu acho que as coisas fundamentais o Douglas falou. Eu quero começar lendo um trecho de uma das cartas mais importantes do Spinoza, e na qual Crescas vai ser mencionado. Porque quando você lê o Tratado Teológico Político, a menção é a Maimônides, né? Se algum outro aparece quase como uma nota. E não há, no Tratado Teológico Político, nenhuma referência. Mas aqui, nessa carta, no final da carta, é a carta 12, né, chamada a Carta sobre o Infinito, e que começa com Spinoza dizendo que talvez a questão... Eu vou ler como é que ele abre a carta. A questão do infinito sempre pareceu dificílima para todos, até mesmo inextricável, porque não distinguiram entre aquilo que é infinito por sua natureza ou pela força de sua definição e aquilo que não tem fim, não pela força da sua essência, mas pela causa. E também porque não distinguiram entre aquilo que é dito infinito, porque não tem fim, e aquilo cujas partes, embora conheçamos o máximo e o mínimo, não podem ser explicadas ou representadas apenas por um número. E, enfim, porque não distinguiram entre aquilo que só pode ser inteligido, mas não imaginado, e aquilo que também pode ser imaginado, que também se pode imaginar. Se tivessem prestado atenção nisso, jamais teriam sido esmagados pelo peso de tantas dificuldades. Ele começa a carta assim. E ele vai explicitar como é que ele vai. É uma carta longa, acho que é uma das cartas mais longas de Spinoza. E, na conclusão, ele diz o seguinte: gostaria, entretanto, de observar... o percurso que ele faz na carta vai na direção do infinito atual. E, portanto, se o infinito é atual, Deus é imanente ao universo. Né? Bom, mas ele diz o seguinte: enfim, coloquei diante dos teus olhos, de maneira breve, as causas dos erros e confusões surgidos acerca da questão do infinito. E, se não me engano, expliquei todas elas, de sorte que não há qualquer coisa acerca dessa questão que eu não tenha abordado aqui, ou que não possa ser facilmente resolvida pelo que foi dito. Gostaria, entretanto, de observar
ainda que julgo que os peripatéticos mais recentes compreenderam mal uma demonstração dada por um dos mais antigos para tentar mostrar a existência de Deus. É assim que a encontro enunciada num judeu chamado Rab Shazai. É a versão de Criscas. Até Criscas. É Criscas, né? É o Criscas que não é em latim, né? Se houver um progresso infinito das causas, tudo o que é será causado, mas nenhuma coisa causada pode existir necessariamente pela força da sua natureza. Logo, nada há na natureza a cuja essência pertence a uma existência necessária. Mas isso é absurdo. Logo, a premissa também o é. A força do argumento não se situa em que seja impossível haver um infinito em ato ou um progresso de causas ao infinito, mas em que se supõe que as coisas que não existem, existem necessariamente por sua natureza, não são determinadas a existir por uma coisa que existe necessariamente por sua natureza. Ou seja, esse foi o meu primeiro contato com Criscas. Eu fiquei intrigada com isso, porque ele ocupa um momento final da carta, quando Spinoza, depois de ter demonstrado todas as confusões que são feitas, vai propor o infinito atual e ele vai dizer que ele tem um antecessor. É isso que ele está dizendo. Que ele tem um antecessor e que esse antecessor é o Criscas. Bom, mas eu nunca fui estudar o Criscas. Eu fiquei impressionada com isso, né? E mesmo quando no Nervura eu trato dos debates do judaísmo, é mais Maimônides, Gersônides, essa tradição, o mundo aristotélico, etc. E não entro no Criscas, embora ele seja a exceção à regra para toda a filosofia medieval e para a filosofia antiga, por causa de Aristóteles. E aí um belo dia esse rapaz chega e diz para mim que ele queria estudar o Criscas. O que eu achava? Eu pensei, não, Spinoza acordou, mandou um serafim falar com esse moço, para que ele pudesse vir falar comigo e me perguntar aquilo que é absolutamente necessário fazer, que é estudar o Criscas. Então, eu queria dizer que eu não fui a orientadora desse trabalho. É claro que as conversas ajudam, sugestões de leitura, os seminários que nós fazíamos, tudo isso. Mas eu fui a que aprendeu esse livro. Eu aprendi com ele. Eu li como a pessoa que vai aprender. E eu me senti, portanto, orientada por ele, e não como orientadora dele. Porque ele me ensinou muita coisa que eu precisava saber que eu não sabia, e outras essenciais que teriam alterado muita coisa, melhorado muito o que eu escrevi sobre Spinoza. Porque eu teria compreendido muito melhor dentro de que tradição a formação, se dá a formação de Spinoza. Né? E, então, a minha atitude é de gratidão com relação ao Alexandre, né? Por ter trazido para mim aquilo que eu almejava e que eu não era capaz de fazer, porque eu não leio hebraico. Então, eu penso que há dois pontos nesse livro que falam muito alto e explicam isso que o Douglas descreveu como o que renova no interior do pensamento judaico-filosófico contemporâneo. A ideia da luz e a ideia do infinito atual. Ou seja, a ideia de uma materialidade que se irradia e se difunde, e a ideia de que essa
materialidade que se irradia e se difunde, é imanente ao universo, que o infinito é positivo e que isso é Deus. Então, o fato do Alexandre ter escolhido um caminho muito, muito novo, porque normalmente quando a gente vai aos pensadores judaicos medievais, lá vamos nós atrás do Maimônides, do Gersônides, dos papas do pedaço, né? E raramente a gente presta atenção no que está no lateral. Está colocado como lateral e, no entanto, certamente é central. E é o caso do Crescas. O Crescas é uma revolução na filosofia judaica. É uma revolução. E eu entendo por que é o único pensador judaico que Spinoza realmente elogia e leva em consideração. Ou seja, Spinoza está mesmo na trilha que foi traçada pelo Crescas, né? E o argumento dos dois filósofos, né? E que é um argumento que afasta as discussões aristotélicas, as discussões platônicas, Maimônides, Gersônides, afasta tudo isso e vem ao núcleo da pergunta, que é: por que o infinito não seria atual? O infinito só não é atual se houver a transcendência de Deus. Num universo de transcendência absoluta de Deus, não pode haver um infinito positivo. E é esse desafio que o Crescas toma na Idade Média. O que não é brincadeira, porque ele está rodeado por um mundo de um poderio filosófico enorme. E é isso que ele enfrenta, né? E, então, eu queria dizer que esse livro, para mim, é efetivamente um esplendor. Tá? Ele é um livro sobre a luz, sobre a imanência, sobre aquilo que hoje qualquer jovem acha que vai se lavar de suar, que o infinito é atual e positivo. Não se pode imaginar o tamanho que é chegar à ideia do infinito como atual e positivo. Porque isso destrói todas as formas tradicionais da transcendência. E coloca a transcendência num outro patamar. Não é que ela é abolida, ela vai para um outro patamar de compreensão. Né? E isso a gente deve ao livro do Alexandre. E eu só posso agradecer de ter feito um trabalho que eu jamais seria capaz, apesar do Spinoza querer tanto que a gente entendesse o Crescas. Aí ele mandou você para mim. Eu passo a palavra para você agora. Olha, eu vou começar falando duas coisas que em si não tem a ver com o texto, mas tem a ver com o contexto, tá bom? Eu acho que a gente está discutindo o tema judaico dentro da universidade de uma maneira humanista já neste momento, no contexto da crise do povo judeu, da crise do judaísmo que estamos vivendo em 2025, né? É algo que tem na minha opinião, uma relevância, sobretudo, política. Porque se trata, através de uma coisa prosaica, que você pode dizer assim, estamos aqui numa sala meio que nos foi arranjada, depois de toda a situação que teve ali, né? Nós estamos aqui resgatando aquilo que eu acho que de melhor tem essa tradição, no momento em que essa tradição está sendo solapada. Tá bom? Não digo Spinoza, não digo Crescas, eu digo muita coisa. Muita coisa. Tá bom? Então, isso daqui, que aparentemente é somente uma reunião acadêmica, ela é mais do que uma reunião acadêmica, neste momento isso aqui se reveste de um caráter político. Tudo bem, na sutileza
da discussão metafísica, tá bom? Mas na sutileza da discussão metafísica, é o humano que está sendo resgatado aqui. E é algo dessa tradição que é relevante e que não deveria se perder. Então, apesar de que nós estamos aqui por um motivo meio bizantino, né? Estamos discutindo metafísica, isto é altamente importante. Então, nesse sentido, eu acho que tem outras coisas que estamos fazendo através de simplesmente discutir Crescas e Spinoza. Então, nesse sentido, eu acho que ele ficaria feliz. Subspécie Eternitatis, ele está feliz. Tá bom? Agora, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: isso que a Marilena falou, eu vivi hoje na sala de aula. Porque o Pedro já tinha me chegado com uns pedaços da Suma Teológica, ele está estudando justamente Infinito ali na sala de aula, e trazendo coisas que dialogam com os textos de filosofia judaica, mas ao mesmo tempo eram coisas que eu não sabia, porque eu tinha menos conhecimento. Então, veja como a filosofia é um fazer coletivo. Como talvez essa seja, de todas as formas de tradição sapienciais, aquela forma de tradição sapiencial que se enriquece da ignorância. Ou seja, quando você percebe que tem outra que vai trazer algum pedaço de informação que vai ser debatido, que vai ser colocado, e isto, na verdade, é uma das, pelo menos assim que eu entendi, né? A conclusão daquele curso maravilhoso que você deu sobre a possibilidade de uma história da filosofia, e que, num certo momento, se eu estou errado, não sei, mas você traz assim, alguma coisa do Merleau-Ponty dizendo o seguinte, que a obra filosófica, ela é sempre uma obra que tem um aspecto dela que é coletivo, porque quando alguém faz um comentário, quando alguém continua o debate com aquela obra, do qual aquela obra participa, a obra está sendo, de algum certo modo, composta. Então, a filosofia, ela está viva na medida em que as discussões que ela propõe voltam. Assim, com rupturas, com concordâncias, com discordâncias. Essa não é a questão. A questão é que o fazer filosófico nunca é um fazer meramente solitário. Porque se não há um diálogo com as questões que estão acontecendo naquela tradição, um diálogo que pode ser inclusive transgeracional. De repente estamos discutindo com alguém que não está vivendo na nossa época, que viveu antes, mas que naquela discussão se faz presente e vivo naquele momento. Né? Então eu acho que isto é o lado lindo e maravilhoso, tá bom? Porque sem você eu não ia conseguir fazer assim, ter alguém para conversar, para debater, para me orientar. Você acha que não orientou, mas orientou sim. Mas ao mesmo tempo, veja uma coisa, Pedro, como fazer filosófico sempre se faz o quê? No debate, na discussão. E isso é que resgata, sobretudo, a humanidade em nós. Então, sei lá, isso não tem nada a ver em si com aquilo que a gente está fazendo, mas profundamente tem. Tá bom? Bom, isso posto, o que acontece? É uma trajetória um pouco meio complexa, porque eu já tinha feito doutorado. Eu tinha feito um outro doutorado e cheguei para a Marilena para fazer pós-doc. Então a Marilena foi primeiro minha supervisora de pós-doc, para depois ser minha orientadora de doutorado. Porque o fato é que tinha tanta coisa naquela pesquisa que eu senti necessidade de fazer alguma coisa que não fosse só os artigos que se exigem do pós-doc, mas juntar aquilo, e tinha muita coisa que eu não tinha nem começado a estudar. Então, às vezes os caminhos não são assim lineares, né? Às vezes os caminhos são um pouco mais diversos do que o normal, tá bom? Bom, no primeiro doutorado que eu tinha feito o doutorado sobre os debates na tradição judaica, né?
E o autor que eu estudei, o Avraham Joshua Heschel, com quem eu começo esse texto, ele afirma uma coisa da tradição judaica que eu acho, tenho a impressão, que é válida nas tradições sapienciais em geral. O melhor modo de se estudar uma tradição sapiencial é estudá-la pela sua polifonia, estudá-la pelos debates. Porque são os debates que até balizam o que está dentro e o que está fora daquela tradição. Não são em si as opiniões, e não são as rupturas. É principalmente o que está sendo debatido. E muitas vezes a gente pensa que uma questão está superada e ela volta algumas gerações depois. Então aquele autor que num certo momento parecia ter resolvido ou foi rejeitado, isso é só por um tempo. Aquilo ali pode voltar e ser lido num outro contexto, porque não necessariamente com influências, eu não gosto muito desse conceito, eu prefiro a ideia de recepção, ou seja, de uma leitura ativa que se faz, uma leitura que tem que interpretar, uma leitura que tem que receber, né? E dessa recepção, às vezes num contexto completamente diferente, fazer uma releitura, encontrando no autor coisas que nem o autor sabia que ele tinha colocado. Então eu acho que isso é bem importante, tá bom? Bom, eu então, tendo feito um doutorado sobre debates na tradição judaica, achei que o Heschel propõe uma série de instrumentos para se analisar um debate. Tá bom? E eu fiquei pensando assim, puxa, eu queria agora estudar um debate. Onde é que eu posso localizar um debate que para mim faça sentido, que eu pire nele? Outra coisa que uma vez a Marina falou nesse mesmo último curso, ela dizia assim, que para o pessoal da filosofia positivista, ou o pessoal da lógica, não sei, o pessoal aqui do departamento, assim, nós somos os pirados. Né? Nós somos os pirados, que a gente faz a piração. Mas aí a Marilena pega e vira isso e diz assim, mas se você não for pirado naquilo que você quer estudar, você não vai estudar. Você vai encontrar outra coisa para fazer da vida, porque o que faz você ficar anos e anos e anos naquele tema, que alguém te pergunta, fala, mas por que esse tema? A resposta é porque eu sou pirado nesse negócio. De alguma forma, isto me chama muito, me chama lá dentro, tá entendendo? No seu tempo, a filosofia judaica ela pode ser dividida em a medieval, né? Eu vou começar diferente. A filosofia judaica ela começa como um rio intermitente. Porque a filosofia, para os judeus, é um encontro e o debate com uma cultura, com uma tradição, a princípio externa. Né? Os gregos. Não que os judeus não tivessem tradições sapienciais, mas é um encontro com o mundo grego que fornece a essas tradições sapienciais a sua forma filosófica. Então, esse rio rola na época de Filo de Alexandria. Mas daí o rio seca de novo. É um rio intermitente, esses que tem por aí. Tá bom? Nos países, Israel, Palestina, no Nordeste, tem rios intermitentes. Né? Tem coisas que rolam e depois param. A filosofia volta novamente num contexto polifônico. Por graça de Alá, o Islã domina o Oriente Médio, né? E dominando o Oriente Médio, reliberou a possibilidade do estudo da filosofia, que no Império Romano Cristão foi fechada. Uma a uma as escolas filosóficas são fechadas. E ali, naquele momento, por motivos
lá do califa em Bagdá, ele resolve que os textos que eles consideravam matemática, economia, textos sapienciais em geral, esses textos deveriam ser traduzidos para o árabe. E esta tradução de textos possibilita que quase a obra inteira de Aristóteles, alguma coisa do neoplatonismo e de Platão, seja traduzido, e isto ressuscita a filosofia. Né? Ela é ressuscitada agora, nessa encarnação, chama-se Fálsafa. E ela vai ser produzida em árabe. Né? Essa produção em árabe, ela tem um equívoco aparentemente, mas é um equívoco muito criativo. Aristóteles é estudado, misturado com os conceitos neoplatônicos, e surge nessa mistura, e porque o contexto era um contexto islâmico, né? Uma noção que está em Maimônides, que está em Crescas e que de certo modo está em Spinoza, né? Que é a noção do ser necessário. Em hebraico é Hayav HaMetziut, né? Metziut. O que acontece? O ser necessário é, em Avicena, a junção do neoplatônico com o primeiro motor imóvel aristotélico. Neoplatônico e o primeiro motor imóvel aristotélico parecem o Deus da tradição, mas tem muitas distinções. O que é que caracteriza este ser necessário? É o ser cuja essência é existir. E isso que o Spinoza fala do Crescas é, em parte, um eco da prova dos justos do Avicena. Né? Não vou aqui enunciar a prova, mas basicamente o Avicena distingue os seres em dois tipos. Nós, que para existir precisamos de uma causa, e que só existiremos se nós formos o efeito necessário das causas. Não é só simplesmente as causas, um efeito possível, o efeito necessário das causas. Ou seja, já em Avicena existe um determinismo, tá bom? Mas, como nós somos efeito de uma causa, a gente não existe porque a gente pipocou por si mesmo na realidade. A gente precisou de uma causa para pipocar na realidade. Essa causa, tem vários tipos de causa possíveis, eu não quero entrar nisso. Mas assim, e fica evidente no raciocínio do Avicena um detalhe, que é o seguinte: Avicena acompanha direitinho o Aristóteles. E segundo Aristóteles, o mundo, apesar de ser finito na sua extensão, é potencialmente eterno na sua duração. Para cada dia haverá um dia anterior, para cada dia haverá um dia posterior. Né? Então significa que já passou um tempo eterno até aqui. Se já passou um tempo eterno até aqui, todas as possibilidades já aconteceram. Tudo que poderia acontecer, já aconteceu, porque num tempo eterno tudo acontecerá. Ou tudo já aconteceu. Se tudo já aconteceu e todos nós somos contingentes, a contingência de que nós não, como é que eu vou dizer, tudo deixasse de existir, também já aconteceu. No entanto, estamos aqui. Como explicar isso? Há que haver um ser, pelo menos um, cuja existência não é só um acidente da sua essência. Por exemplo, nós aqui, segundo o modo medieval de pensar, existimos por acidente. Quando a gente vai definir a nossa quididade, o que é ionar, o que é atame, tá entendendo? Não está incluído que tem que existir.
a existência é um acidente, não é essencial, nesse sentido, tá vendo? Não acidente de carro, acidente nesse sentido. Então o que acontece? É falar acidente de outro modo, né? Então o que acontece? Se a existência de todos nós é acidental, nenhum ser, por mais que a cadeia de causa e efeito possa acontecer, tem possibilidade de existir, a não ser que as causas aconteçam. Mas já passou um tempo eterno, nós estamos aqui, é necessário, logicamente, que exista pelo menos um ser cuja existência não é meramente um acidente da sua fluididade, da sua definição, ele existe por essência. Esse é o ser necessário, como é que eu vou dizer, que é o Deus de Avicena, que é o Deus de Maimônides, que é o Deus de Crescas, e que, de certo modo, você pode dizer que em Spinoza, não sei se eu estou errado, tá bom? Não, é Deus existe por essência. A essência divina, se você pegar na carta 12, a carta 12 é isso. Num certo modo ele fala no fluir eterno do existir. Esse existir que pipoca a existência, esse existir que é pipocar a existência, né? Então o que acontece? O que acontece? Para Maimônides, esse ser, por ter uma existência necessária, e nós termos uma existência meramente possível, contingente, são duas existências diferentes. São duas substâncias que existem de modos completamente diferentes. Não só completamente diferentes, sem nenhum tipo de canal de ligação. O ser necessário pensado pelo Maimônides é a transcendência absoluta, sem nenhuma possibilidade de imanência. É a transcendência, como é que eu vou dizer? Ele é tão transcendente que mesmo a palavra existir aplicada a ele, a gente usa a mesma palavra, mas não significa a mesma coisa, são homônimos conceituais. Porque é que nem manga em manga. A gente fala, nós existimos, Deus existe, mas Deus existe de um jeito completamente distinto do nosso, e nós só sabemos dessa existência porque, logicamente, nós não poderíamos existir a não ser que existisse um ser necessário que nós não conhecemos. É a transcendência mais radical possível. Tá? E ele, na segunda parte do guia, apresenta uma série de proposições que resumem o aristotelismo, com os quais ele fala assim, eu vou provar, usando essas proposições, more geométrico, né? O more geométrico não começa na ética, né? Na verdade, Ploco já tinha feito o more geométrico, essa coisa de pegar como é que eu vou dizer, o Euclides e usar como modelo para compor um tratado, né? Proposições e explicações dessas proposições. Pois bem, ele faz isso e prova a maneira de Avicena, na verdade, porque ele também não imaginava que estava inovando, a existência, a unidade e a incorporeidade divinas. Tá bom? Provou Deus à maneira dos filósofos. Provou Deus com o paradigma filosófico preponderante, hegemônico no seu tempo, o aristotelismo medieval. Eu digo aristotelismo medieval porque esse aristotelismo, como é que eu vou dizer, que tem uma linguagem e que tem uma ligação inicialmente com o neoplatonismo. Pois bem, o fato é que na tradição judaica já existia de muito tempo uma duplicidade no monoteísmo. Duplicidade que você vê na Bíblia, duplicidade que você vê na tradição
ao longo da tradição, ela vai correndo e isso gerou muito debate. Deus é imanente ou Deus é transcendente? Deus está para além ou Deus está aqui? Né? São os rabinos que criam a expressão de Deus como lugar. Deus é o lugar do mundo, isso aparece no Midrash. Tá bom? Mas não com uma definição com rigor filosófico. Aliás, justamente esta discussão está em Filon de Alexandria também. Então, talvez essa discussão tenha sido uma das discussões mais antigas, eu não estou dizendo na tradição judaica em geral, na filosofia judaica, ou nas filosofias judaicas. Acontece que no século XIII, no século XIV, a maioria dos filósofos judeus, a filosofia judaica mudou, né, dos séculos X ao XII, é feita no mundo islâmico em árabe. Porque o árabe fornece, naquele momento, a linguagem técnica da filosofia. Só que então ela vai ser recebida no mundo cristão, numa área que hoje em dia ninguém associa muito com a tradição judaica, mas que naquele momento foi o epicentro. Não é o mundo ashkenazi, não é sefarade. São judeus desse arco que vem, sei lá de Marseille até Valência. Seria a Provença Catalunha, a Occitânia. A Occitânia foi o coração do mundo judaico. Ninguém falaria isso hoje. Ninguém sabe disso. As pessoas estão... Essa coisa se perdeu, ela meio que se apagou. Tá bom? Tem muitos resgates sendo feitos sobre isso. Tá bom? Então, são esses judeus que falam provençal catalão, mas que não falam árabe, que começam ali... Aí são fatores que eu não vou nem entrar nisso. Lá aparece, não um, mas 3 círculos diferentes intelectuais, completamente rivais um do outro, propondo narrativas completamente opostas com relação à tradição judaica. A filosofia, que emerge, e a filosofia sempre ligada ao estudo da medicina, isso é muito interessante, mesmo entre eles, né? Os círculos de um novo misticismo, que não é o misticismo rabínico até então, que vai se chamar Cabala, que usa esse nome, Cabala, no sentido de a tradição recebida, mas é uma novidade. Né? Esse foi o tema da aula de hoje também, né? Vou discutir esse negócio. Né? Daí o que acontece? Aí, e os velhos talmudistas. Né? Os velhos talmudistas. E a discussão, o tema da discussão, o filósofo que está em discussão, o pensador que está em discussão, é Maimônides. Porque tem aqueles que aceitam, mas começam a mudar, Getsônides, Narbonne, todos eles não são variações de Maimônides, eles pegam o jazz do Maimônides e vão fazer outra coisa. Tá bom? Eles discutem, mas discutem dentro de um certo paradigma. E a Cabala, que aparece propondo uma outra narrativa, um outro Deus. Olha que interessante, é monoteísmo, mas os deuses são... A polifonia sobre Deus continuou, tá bom? Eu sei que falar de Deus nessa pleno século XXI parece uma seita, mas quem sabe, né? Seria isso que vem a retrazer a nossa caminho de humanização. Não sei dizer, tá bom? O Walter Benjamin fala muito dessa coisa de retomar a experiência cósmica. Né? Talvez seja isso mesmo. Talvez e Michel Levy, inclusive, mostra, né? Tem um livro não acabado de Walter Benjamin, que é Capitalismo como Religião. Então, o estudo dessas coisas pode, de fato, fornecer o anão que fica dentro da mesa, que vai fazer a gente, sei lá, encontrar uma saída desse samsara que a gente está. Tá bom? Mas, de qualquer modo, o que acontece? Esses círculos propõem narrativas muito distintas, muito diferentes com relação à imanência ou à transcendência divina, mas o fato é que eles só assim... são estruturas literárias, são literaturas completamente diferentes.
que usam, inclusive, termos diferentes para falar o infinito. Né? Em Sof, em Tachlit, usam termos diferentes para tratar disso. Para mim, o que Crescas, como é que eu vou dizer, a coisa mais interessante de Crescas é que ele aparentemente bebe das 3 narrativas, mas ele resolve se contrapor ao pensamento maimonidiano não como um cabalista se contraporia, ou seja, de fora da filosofia, com argumentos que a filosofia nem tem como avaliar, ou como um talmudista, o mestre dele, o Nissim Geronde, que, sei lá, está de fora discutindo o modo como Maimônides pensa a Halachá, pensa a lei judaica. Não. Ele se coloca como um filósofo, ao mesmo tempo que se coloca como um filósofo não aristotélico, mas naquele momento todo filósofo é um aristotélico. O filósofo, o filósofo, sem dizer o nome, é Aristóteles, ou seja, a filosofia é o aristotelismo. Ele nem sabe que ele está fazendo isso, talvez, mas ele está liberando, naquele momento, a filosofia de um paradigma. E ele faz uma coisa que é muito interessante. Na verdade, apesar de que o texto, Or Hashem, a luz de Deus, tem 4 tratados, eu fiquei muito mais no primeiro tratado e alguma coisa dos outros, mas o primeiro tratado para mim foi mais importante. Por quê? Porque no primeiro tratado ele faz uma coisa que é absolutamente rigorosa em termos de filosóficos mesmo. Ele pega e expõe o que os aristotélicos pensam, como é que as 26 proposições de Maimônides sobre o aristotelismo, como elas são interpretadas pelos aristotélicos. Então tem Averroes, tem Avicena, tem Altabrizi, tem um monte de árabes, não são todos árabes, um monte de muçulmanos, que ele está... Olha, outra coisa interessante, a filosofia ela não pode ficar num limite, que seja o limite de uma tradição endógena, eu só falo com os membros da minha tradição, a Cabala. Não, ela tem que trazer de fora, porque de fora também está tendo a discussão, e essa discussão é relevante. Na verdade, ele traz até de uns escotos, traz a filosofia latina, ainda que não nomeie. É próprio da filosofia fazer a discussão polifônica. É próprio, não sei dizer. Essa tradição nasceu com isso. Ou seja, é uma tradição agregante, de um certo modo. Bom, aí o que acontece? Primeiro, ele traz todo o argumento aristotélico sobre cada uma das proposições. Aí então ele pega e passa todos os argumentos, agora com as críticas dos argumentos. E na terceira parte, por quê? Por que ele está fazendo isso? Ele está pegando as proposições de Maimônides para as suas demonstrações da existência, unidade e incorporeidade divinas e destrói todas para propor uma outra prova da existência, uma outra prova da unidade e uma outra prova da incorporeidade, que é uma coisa bem complexa ali com ele, porque Deus é extenso, apesar de incorpóreo. Isso é uma coisa que pode parecer estranho, né? Ele diferencia uma coisa da outra para reintroduzir dentro de um raciocinar da tradição filosófica do seu tempo a possibilidade de se filosofar dentro de uma noção de imanência divina. Ele não é Spinoza. Ele não é a imanência na sua radicalidade. Ele também não é um filósofo de transição.
No sentido, aqui está Maimônides, aqui está Spinoza, passa pelo Crescas, ele é um meio termo dos dois, um mezzo Scarola, mezzo Calabresa. Não. Ele em si é uma terceira proposição muito menos, como é que eu vou dizer, aparentemente muito menos sólida, porque Spinoza e Maimônides são de é um sistema muito fechado, é um sistema muito completo, é um sistema, como é que eu vou dizer assim, tem começo, meio e fim, não tem muito cabelinho. O Crescas, ele propõe uma situação muito distinta. Então, a primeira coisa que ele vai criticar e vai tentar demonstrar é a possibilidade do infinito atual. Mas o infinito atual, ele propõe uma entidade. A primeira entidade que ela necessariamente deve existir e necessariamente é infinita, na sua atualidade, é o vácuo. Aristotélicos tinham um problema com isso. Sabe que os aristotélicos não conhecem o espaço. Não existe a noção de espaço. Existe a noção de lugar. E lugar é definido como, como é que eu vou dizer, a partir dos corpos. E se o lugar é definido a partir da sua fronteira com os outros corpos, do corpo com os outros corpos, o lugar necessariamente é finito e os corpos são finitos. Ao propor o vácuo, e ele não é o primeiro a propor, porque ele, na verdade, isso já tem uma história disso. E mesmo entre os latinos, tinha o Jean Buridan, tinha o Nicolau Oresme, que estavam também fazendo essas investigações. Mas ele propõe isto é um dos primeiros passos para ele fazer uma distinção entre o cosmos e o real. A realidade é maior, é infinitamente maior do que esse cosmos que a gente é capaz de perceber. E isto, apesar de não ser corpóreo, é físico. Bom, ele vai tomando várias, a partir daí, ele vai tirando várias consequências disso. A Marilena acha que ele chega praticamente no espaço absoluto newtoniano, que, aliás, entendia o espaço absoluto como um atributo divino. Né? Para Newton também Deus é infinito e extenso. Isso é muito louco, porque as pessoas não parecem entender esse negócio. De uma maneira diferente do Spinoza, porque para Newton tem o vácuo e para Spinoza não tem. Tá bom? Vai tomando várias conclusões sobre isso. O vácuo é o local de todos os corpos, como Deus é o local da existência. Aí ele pega uma passagem da tradição, essa passagem de Deus como a forma do mundo, de Deus como o lugar do mundo, e vai tirando várias conclusões. Em seguida, ele vai tratar da questão da existência da mesma forma, mostrando que o seguinte, não existem duas existências, não existem duas substâncias, uma que existe acidentalmente e outra que existe por essência. Há uma única substância. Quando a gente fala existe, a gente não diz como homônimos, mas talvez a gente diga em primazia e secundariamente. Deus existe com infinitos atributos, portanto, num grau de existência, se diz em primazia, de modo eterno, de modo infinito. Nós existimos de uma maneira muito secundária. Uma existência que precisa de uma causa, que existe por uma duração, sei lá. E ele vai passando por cada uma dessas partes, a unidade também, ele vai mostrando os debates que os aristotélicos têm. Ele é um talmudista, portanto alguém preparado nessa coisa de fazer, de apimentar. Apimentar no Talmud, que é pilpul, significa você mostrar as diferenças entre as ideias. Né? Você mostrar, olha, esse aqui está pensando isso, mas veja que
Averroes e Maimônides pensam diferente nesse ponto. E aqui, ó, craqueleia o aristotelismo, porque nem todos pensam igual. Tem uma parte que eu nunca consigo chegar, porque essa parte do infinito, da existência, sempre fica. Mas eu vou falar a parte para vocês que eu acho mais poética, para mim, né? Cada um acha. É quando ele chega na questão da incorporeidade divina. Incorporeidade não significa, como significa na filosofia até então, que Deus não tem nada a ver com a extensão. Incorporeidade não é não extenso. Incorporeidade é não limitado por um corpo. Ou se você quiser, o corpo de Deus é a realidade inteira. Né? Lógico, ele fala de uma maneira, como é que eu vou dizer, não é Spinoza falando, ele não, tem diferenças. Né? Ele é um precursor, se você quiser assim, desse jeito. Né? Ele tem questões que ele não resolve. Spinoza vai resolver, mas que ele não tem condição, ele está vivendo naquele momento. Numa discussão que é a seguinte: Deus é feliz? Porque se Deus é perfeito, Deus tem que ser feliz. Deus tem que ser alegre, Deus tem que ter um grande conatos. Né? Um conato infinito. Tá bom? Mas o que significa dizer que Deus é feliz? Vem Gersoni e diz assim: Deus é feliz porque Deus sabe tudo. Deus se conhecendo, conhece tudo. Puxa, eu acho que por Gersoni, ele se conhecer tudo devia ser uma grande felicidade. Vem Crescas e diz assim: não, mas espera aí. Nós ficamos felizes quando conhecemos algo novo, porque a gente tem um esforço para conhecer. Então o conhecimento vem como uma espécie de prêmio pelo esforço. Mas é só naquela hora que você fica feliz, porque depois aquilo vira algo que você já conhece, você não é assim. Então, muito menos Deus, que conhece tudo desde sempre. Não. Deus é feliz através das suas obras. O que ele quer dizer com isso? Deus é perfeito, portanto é magnânimo. Então, Deus vai escolher fazer o universo mais magnânimo possível, ou seja, eterno e infinito. Na verdade, Deus não planeja fazer. Porque em Deus, vontade e ação não se distinguem. Muito semelhante a Spinoza nesse ponto. Não existe planejamento. Porque Deus não se separa das coisas. Por que não? Porque a existência divina se dá através de doar a sua existência para nós. A nossa existência é um aspecto passageiro, o Spinoza vai falar um modo finito da existência divina eterna. O universo ficou eterno, o universo ficou infinito, o universo e Deus começam a se parecer muito. Dizendo de uma maneira spinoziana, a natureza naturanda e a natureza naturada começam a não ter... a discussão sobre imanência não, desculpa, sobre ser por emanação ou ser por criação por conta da vontade. Em Deus não há separação entre vontade e ato. O ato é a vontade, não tem separação. Então, olha que coisa bonita. O Crescas diz assim: é quando nós existimos. Eu sei que isso é medieval, você vai dizer que isso virou uma florzinha, mas é quando nós existimos que nós e a substância estamos em união. A nossa existência se dá simultaneamente com a existência divina. Então, enquanto nós existimos, nós somos simultâneos com a substância. Durante o período que nós existimos, nós e a substância somos simultâneos. Há uma simultaneidade entre nós. Há uma simultaneidade entre nós. E essa simultaneidade
é o amor. Olha que coisa muito, assim, eu acho muito interessante isso. O amor não no sentido que até então se dava. Porque na Idade Média, na filosofia grega até então, o forte ama mais, o fraco ama mais ao forte do que o forte ama ao fraco. O povo ama mais ao rei do que o rei ama ao povo. Os filhos amam mais os pais do que os pais amam aos filhos. Os seres amam mais o primeiro motor do que o primeiro motor ama os seres. Ele inverte esse negócio e coloca o amor da substância, que é ela existir através da nossa existência, ou ela existir pipocando em infinitas existências, eternamente, isso é o amor divino. Então, um universo, isso vai voltar em Leão Hebreu. Leão Hebreu volta esse negócio, ele cita Crescas e volta isso. Eu acho isso muito interessante. Então, eu falei aqui numa orelhada esse negócio. E no final, quando Crescas vai falar sobre falar sobre a vontade. Crescas é um determinista, assim, é um determinista no mesmo grau que Spinoza, né? Mas determinista como? Na Idade Média você tem uma discussão sobre o livre-arbítrio. Crescas mostra que a discussão ela está profundamente enganada. Porque existir o livre-arbítrio no sentido absoluto significaria que o ser contingente que o contingente poderia ser produzido do contingente. Que eu posso escolher o que eu quiser, independente, sei lá, tá entendendo? Tipo assim, que a escolha é completamente arbitrária no sentido de livre nesse sentido. Crescas mostra que isso não é possível. Que as nossas decisões, ainda que sejam nossas, elas estão dentro da cadeia causal. Elas não podem existir separadas. Mas espera, não é o Abner de Burgos. Abner de Burgos, ele é maktub. Se eu fui forçado a virar cristão, porque me apontaram, sei lá, uma besta, falaram, se você não se virar cristão, eu vou te matar. Ah, tá bom, então porque tinha que ser assim, está dentro, como é que eu vou dizer, esse determinismo. Eu já estava determinado a acontecer isso. Tá bom? O Crescas, ele fala assim, mas esse tipo de posição não consegue distinguir quando uma decisão... A gente não decide livremente, mas a gente tem volição. Como assim? Porque uma coisa é quando eu sou forçado a fazer uma coisa que não está dentro de mim. A outra coisa é quando o meu desejo e a minha imaginação se acoplam. Eu gosto de chocolate, vejo um sorvete, estava com fome, por que será que eu tomei a decisão de tomar aquele sorvete? Para o Crescas, isso é um ato de volição. Um ato de volição. É diferente de um ato a qual eu sou obrigado a fazer, mas que eu não queria. É diferente. Existe volição, mas essa volição não existe boiando numa liberdade absoluta. Ela é fruto de uma cadeia causal. Eu já tinha essa tendência de gostar de chocolate. A minha imaginação, o meu desejo se acoplaram e eu tive o ato de volição. Este ato, ele é volição, mas isso não é livre-arbítrio no sentido tradicional. E eu acho isso... não é uma escolha. Assim, é uma escolha, mas não... Mas como é que eu vou dizer? Assim, e não é, tá entendendo? Porque assim, a volição, eles não conheciam o inconsciente. Eles não tinham essas noções que nós temos hoje. Tá bom? Para nós, essa discussão pode parecer boba, porque toda a psicologia já mostra isso, que a gente tem um monte de estudos mostrando que a gente pensa que está decidindo sozinho, mas na verdade tem um monte de coisas que estão
causando essa decisão acontecer. Mas na Idade Média, isto é uma ruptura enorme. E agora eu digo assim, aquilo que em Crescas aparece em embrião, porque na verdade é o seguinte, toda filosofia, ela como é que eu vou dizer, ela chega à maturidade de algumas coisas, mas algumas coisas que os filósofos vão pensar ficam em embrião. Tem coisas que a Marilena escreveu que nem ela sabe que estão em embrião, que um dia vai alguém chegar e falar, peraí, daqui eu vou desenvolver e vai tirar coisas que a Marilena disse que nem sabia que ela disse. Porque a filosofia continua através disso, né? Às vezes está um embrião que vai ser desenvolvido. Então, muitas coisas que em Crescas estão em embrião, em Spinoza, ou em Leão Hebreu, ou, sei lá, em Abraham Cunha de Herrera, que é a pesquisa que eu estou fazendo agora, vão aparecer com outras discussões, com outras temáticas que vão entrar, né? Com outras polifonias que vão acontecer. Eu pensei, de uma maneira muito humilde, né, que esse texto, que essa pesquisa seria apenas um insumo para o estudo de Spinoza. Como eu não tinha, como é que eu vou dizer, a altura dos spinozianos de estudar Spinoza, eu estou estudando um filósofo que foi importante para... Ele me imagina, né? Ele me imagina. Mas aí a Marilena chegou para mim e falou, não, mas Crescas em si já é interessante. Na verdade, também comecei a achar isso. Comecei a perceber o seguinte. Agora, dizer que Spinoza tem uma ligação com a tradição judaica, como tem com outras tradições também, né? Não é só a judaica. Porque Spinoza também é um hub. É uma ligação de... Né? Assim, dizer isto contextualizar algumas coisas que sem essa contextualização é difícil entender, na minha opinião, certas partes da ética. Você não vai entender, eu acho, que a primeira parte da ética sem entender o contexto em que ela se dá. Porque Spinoza parece assim, que nem o pessoal, as pessoas dizem assim, a filosofia despontou na Grécia do nada. Como assim? Milagre? Nada aconteceu, como assim? Tá entendendo? Não se pensa, como é que eu vou dizer, as mil situações que os gregos viveram para que a filosofia acontecesse ali. Da mesma forma, a gente perceber essas ligações de Spinoza com a tradição judaica, e ligação não significa não ruptura. Ruptura acontece dentro das tradições. O que é uma ruptura numa tradição? Não é que a tradição acabou, é que a tradição tomou uma inflexão para o outro lado. Se você for pensar no rio, o rio teve uma curva, teve uma cachoeira. Está entendendo? Ou seja, no final das contas, esse é um exemplo, mas a gente poderia pegar 1000 exemplos diferentes. Que mostram que a gente pensa assim, o trabalho de fazer filme é um trabalho coletivo, né? O diretor sozinho, pensando no Brecht, o diretor foi sozinho filmar? Não existe isso. Tem toda uma, como é que eu vou dizer, um trabalho de muitas mãos, de muitas cabeças, para fazer um filme acontecer. Pois eu digo que qualquer obra filosófica, e a filosofia na sua, no seu fluir, é uma obra coletiva. Obra coletiva que tem, em certos pontos, como é que eu vou dizer, inflexões extremamente importantes. Mas toda obra importante, ela só é uma obra que não foi escrita só por aquele cara, naquele momento, só para ele. Ela só se torna importante porque ela começa a participar, ela debate, ela participa do debate e sobre ela vai surgir um debate. E qual é o pensamento
como é que eu vou dizer, desse ou daquele autor sobre aquilo, não é dado apenas pelas posições opostas, mas pelo debate em torno daquilo. Porque talvez mais do que as posições, é o debate que é o importante. Mas aí a gente volta para uma coisa. O que é, segundo o estudo que Marilena faz, da democracia? Aquele tipo de sociedade que institui o debate como forma civilizatória. É isto que nós estamos perdendo. Não sei se perdendo completamente. O Brasil não está perdendo isso hoje. Ele está no meio dessa situação. A gente, dá para perder, né? mas eu me lembro. Mas eu me lembro quando teve o golpe, que a gente saiu ali de um evento que teve na São Francisco. A gente estava caminhando e eu falava assim: só nos resta dar combate. Demos combate, a gente está num outro momento. Vai, a gente não está. Bolsonaro perdeu, a gente está num outro momento, tá bom? Outros países que a gente nem imaginava estão vivendo o fascismo galopante, tá bom? No Oriente Médio, na Europa, na América do Norte, tá bom? A gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Por isso que isso aqui que a gente está fazendo, que parece uma discussão feita quase de madrugada sobre um tema que a ninguém possa interessar, né? Que poucos se interessarão, mas que, na verdade, isso daqui é quase como fazer poesia em Auschwitz. É mostrar que, apesar de tudo, o humano ainda faz poesia, o humano ainda filosofa. E questões que parecem medievais podem ser retomadas no final da modernidade e, quiçá, podem nos iluminar como sair desse samsara aqui. Está entendendo? Como é que eu vou dizer? Ir para a outra fase do jogo. Né? Sei lá. É isso. Bom. Quando ela ficou doente, eu fiquei tão mal. Porque eu pensei assim, não pode, isso não pode acontecer. Daí ela ficou boa, eu falei, tá vendo? Ela tem um conatus. É isso. E a gente pode comprar uns livros? Pode.